Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje trazendo um tema que eu acho sempre interessante mencionar, que é inspirador para quem gosta de se esclarecer e de fazer uma autoanálise sobre a realidade dos fatos que vivemos nos dias atuais e sobre as mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta a nível psíquico, a nível extrafísico, onde uma série de conjunturas energéticas atuam, conjunturas energéticas superiores atuam para transformar a estrutura física, sutil e física do planeta, visando a evolução do planeta e dessa humanidade que dá abertura a todas essas transformações. E ali então, citando um trecho do livro do Trigueirinha, onde ele fala sobre a questão de abandonar as forças retrógradas, como ele diz, que são as forças negativas das zonas inferiores que atuavam no plano físico até meados da década de 2000, até 2005, onde então vivíamos sob essa influência constante psíquica, e que de 2005 para cá, não tendo mais as zonas inferiores, não tendo mais essa influência espiritual negativa, mas não podemos esquecer que existem os encarnados negativos, os encarnados que permaneceram aqui atuando no plano físico e que muitas vezes detêm o poder, muitas vezes detêm a imposição da força das suas vontades, obrigando as pessoas a aceitarem toda essa imposição, que muitas vezes acontece com violência, acontece com a mentira, com a desordem, com a imposição. Então, essas forças retrógradas, na realidade, são as forças negativas que agora estão na última fase nesse planeta, com os encarnados negativos. E aí ele cita assim: vivemos um tempo de conscientização madura da realidade, de abandono das fantasias. É um tempo de elevação. Aproxima-se o momento em que o solo estará lavrado e os escolhidos, os autoconvocados, serão chamados a semear os padrões futuros que já deverão ter assimilado. Por isso é preciso reunir hoje o que há de mais puro e elevado em cada fato e em cada expressão da vida. A esfera psíquica da Terra chegou a um ponto tal de tensão que não é adequado ao homem lidar com os aspectos negativos em si mesmo ou no ambiente que o cerca. Por outro lado, ao perceber o que há de espiritual em cada situação, a energia positiva nela presente dissolve os vínculos com forças involutivas que possam ali existir. Então, como eu disse antes, na época, lá na década de 90, meados da década de 90, existia ainda a influência espiritual, os seres desencarnados voltados para o mal e que constantemente atacavam os encarnados porque os encarnados davam brecha. Então ele diz aqui que muitas vezes não é bom, e até hoje, se formos considerar, né, a pessoa ficar se detendo nos seus próprios aspectos negativos. É interessante a pessoa fazer uma autoanálise naquilo que ela pode melhorar, naquilo que ela pode se aperfeiçoar como ser humano, mas não se deter nos aspectos negativos que ela está consciente ou que dizem para ela, porque se deter nesses aspectos negativos faz com que a pessoa só baixe mais o padrão energético, mental, emocional, e isso faz com que o cérebro físico fique sempre remoendo aqueles aspectos negativos. Então, quando a pessoa consegue
visualizar ou vislumbrar os aspectos positivos de si própria e sintonizando com os planos superiores, há uma possibilidade grande da pessoa conseguir vencer as suas dificuldades, os seus próprios limites, dissolver os aspectos negativos que ela traz dentro do seu próprio ego. E também ele fala aqui que a esfera psíquica da Terra chegou a um ponto tal de tensão que não é adequado. Como lidar, então, com esses aspectos negativos? Por quê? Porque a nível coletivo são milhões e milhões de pessoas lidando com um nível de tensão, porque a parte energética, a parte psíquica do planeta está em plena transformação e muitas pessoas resistem a essa transformação porque elas estão muito vinculadas, estão muito sintonizadas com a vida material, com o seu próprio ego. Então, no momento que a pessoa se conscientiza que existe algo maior, algo superior, ela começa a se desapegar de todos esses aspectos inferiores e ela começa a trazer para a realidade do seu dia a dia esses aspectos superiores que vêm dos planos superiores, da sintonia superior, para que ela consiga se reforçar internamente. E aí ele continua dizendo: o trabalho de repelir as forças retrógradas está a cargo de consciências excelsas, intocáveis pelas trevas. Aos homens cabe a entrega ao plano evolutivo, sempre haverá algo mais a aprofundarem nela. Quando deixarem de pensar em si, o destino espiritual que lhes está reservado poderá manifestar-se. Para isso é preciso fé. Então aqui fica evidente, né, a necessidade das pessoas cultuarem um estado de sintonia, de fé, de acreditar que existe uma força superior conduzindo tudo. Embora muitas vezes pareça que não, né? A gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa errada hoje em dia nesse planeta, que a humanidade resistente à evolução pratica, que muitas vezes pode parecer que se está abandonado, que não existe nenhuma força superior conduzindo, que não existe nenhuma força superior ajudando nesse processo. Mas aí mesmo que eles estão ajudando, porque se eles não estivessem ajudando, se as hierarquias, se os nossos mentores espirituais não estivessem nos ajudando através dos centros intraterrenos, intraoceânicos, através das colônias espirituais, com certeza seria impossível a vida aqui no plano físico há muito tempo, porque já teria ocorrido uma autodestruição total, né, da humanidade, porque as energias superiores estão cada vez mais incidindo no planeta e as energias inferiores estão sendo dissipadas pelas hierarquias, pelos seres de luz. Então essa dissipação do nível negativo não vem gratuitamente, não vem magicamente, porque as pessoas que não dão abertura a essa dissipação, elas sentem e elas se apegam mais ainda ao poder, elas se apegam mais ainda ao próprio ego, elas se apegam mais ainda ao inferior. Então parece muitas vezes que as forças trevosas estão a todo pano, dominando tudo, fazendo um verdadeiro carnaval, né, nessa humanidade, mas na realidade não. Esses são os últimos respiros do lado negativo inferior, e em toda transformação profunda sempre existe uma grande resistência, né? E aqui ele continua dizendo: atualmente no processo de manifestação da energia espiritual no planeta, a energia espiritual é uma energia sutil, elevada, né? O trabalho nos níveis externos e internos atinge um grau de dinamização que possibilita expansões. O que antes estava plasmado apenas até o nível etérico pode hoje projetar-se com maior potência no nível físico. Esse é o caso de alguns raros centros espirituais que surgem na face da Terra. Então, até a década de 90, o que existia?
a atuação desses centros intraterrenos, intraoceânicos, das colônias espirituais, mas de uma forma mais sutil, de uma forma mais atuando no nível mental, no nível astral, e chegando também no físico, mas de uma forma menos incisiva, menos intensa. O que foi acontecendo a partir de meados da década de 90 é que todo esse trabalho das energias superiores começaram a atuar cada vez mais no nível material, inclusive, e fazendo com que começasse a acontecer transformações a nível celular, transformações a nível atômica, transformações a nível de partículas no nível material. Então, por isso que hoje em dia a gente vê muitos fenômenos na natureza trazendo um desequilíbrio que parece ser um desequilíbrio no clima, nas energias, nos fenômenos que acontecem e na própria maneira das pessoas viverem. É porque tudo isso está acontecendo de uma forma mais profunda, de uma transformação a nível atômico, e esses grandes centros intraterrenos, intraoceânicos, as colônias espirituais estão com todo o seu potencial atuando nesse nível material, que é o nível mais denso do planeta, sempre foi, né, o nível mais denso do planeta, e que hoje é o único nível denso no planeta. Todos os outros níveis que existem no planeta são sutilizados, estão num nível tão sutil que estão plenamente de acordo com as leis superiores, que é o plano astral superior, plano mental superior, e aí para cima, né, o plano búdico, o plano átmico, o plano monádico. E aqui ele continua dizendo: os indivíduos que estão diretamente ligados a essa materialização devem dedicar-se cuidadosamente à parte do plano evolutivo que lhes é entregue, sem se deixarem envolver pelas forças da inércia. Em geral, emerge neles um impulso expansivo e logo depois vêm as provas. Por isso, precisam estar atentos para não permitir que movimentos involutivos os desviem da meta. Então, o que se vê, né? O que eu vi particularmente, acredito que muitos de vocês muitas vezes se inicia um movimento espiritual, se inicia um movimento que seja mesmo um grupo, né? Um grupo de pessoas que iniciam um novo grupo espiritualista, um grupo espírita, um grupo de umbanda, um grupo teosofista, um grupo de filosofia. E o que acontece? Lá pelas tantas começam a haver divergências. Um começa a não aceitar o outro, um não começa a não concordar com o outro, que é lógico que num certo nível é até normal. Mas quando chega num ponto que essa desarmonia vai crescendo cada vez mais, não há entendimento nenhum, termina havendo uma inércia no propósito daquele grupo, daquele movimento, que é o que a gente viu até hoje no planeta, né? Todos os movimentos espirituais, religiosos, filosóficos terminaram sucumbindo, porque a essência superior que deu o impulso para isso tudo se iniciar continuou a dar o impulso, mas o ser humano encarnado começou a dar para trás, não aceitando esses impulsos, não aceitando os níveis de mudanças, e com isso terminaram se perdendo em seus egos, né? Então por isso que é difícil a realização de um trabalho espiritual verdadeiro, pleno, porque existe o envolvimento das forças negativas, hoje no caso, como eu disse antes, a nível material, né? A nível físico. E aqui ele continua dizendo: quando a um trabalho cabe a expressão de ideias arquetípicas, o local físico para a sua implantação é em geral previamente preparado e determinado pela hierarquia. Os colaboradores existentes nos planos materiais devem, pois, reconhecê-lo e assumir a sua própria parte na obra. Se isso se dá, o impulso de expansão amplia seu espectro de influência.
esses núcleos espirituais materializados são prolongamentos de civilizações e de vidas imateriais. Então, quando não é por acaso que as pessoas se reúnem e resolvem criar um novo grupo, ou conduzirem um grupo, conduzirem um trabalho, mesmo que seja de caridade material, porque na verdade tudo isso faz parte da manifestação de níveis superiores de consciência e que continuam atuando para inspirar o ser encarnado a continuar num caminho evolutivo, inspirador, e que hoje, ainda nesse planeta, se torna quase uma coisa utópica, uma coisa difícil de ser feita, realizada, de ser mantida, não só a nível físico, material, mas ser mantida a nível principalmente, né, espiritual, emocional. Então cabe a nós encarnados, apesar das dificuldades, continuar se mantendo elevado, fazendo parte de um grupo ou não, para que se consiga se interligar, se juntar a um grupo que pelo menos seja o grupo interno, que é o grupo mais verdadeiro, o grupo mais pleno que existe na sua manifestação, como grupo de trabalho, né? E esse grupo interno terá trabalhos que acontecem fora do corpo físico e muitas vezes as hierarquias que conduzem esses grupos internos, quando a gente se coloca à disposição de um trabalho maior, essas hierarquias vão nos inspirar diretamente ou através do nosso mentor ou mentora para que a gente faça tal ou tal trabalho, realize tal ou tal trabalho de ajuda, de amparo às pessoas. Então vocês veem que é um trabalho muito grande, vocês veem que é uma coisa muito profunda, ampla, e que realmente nós encarnados nunca estamos sozinhos nesse caminho evolutivo, nesse trabalho evolutivo. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer essa reflexão sobre a importância de cada um se desligar dos aspectos inferiores, dos aspectos já ultrapassados que a civilização humana tanto cultivou ao longo dos séculos, e procurar se elevar, sintonizar cada vez mais com os planos superiores, as hierarquias, os nossos mentores e mentoras, para que a gente consiga realmente se libertar de toda a inferioridade própria e também da inferioridade coletiva. Então, se gostaram, lembre-se de dar o like, o gostei, aperte no botãozinho do gostei, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outros assuntos. Até mais!